A semana mostrou uma pequena redução no contágio e nas mortes pela pandemia do coronavírus de 2019 no mundo. O Brasil mantém a tendência de queda, mas corre o risco de uma nova onda de contágio pela variante Delta, que mostrou um forte impacto sobre a economia mundial ao abalar as duas maiores economias do planeta. Os Estados Unidos voltaram a ser o principal centro da pandemia, com média diária na semana de mais de 160 mil casos e de mais de 1.500 mortes, numa pandemia em que mais de 95% dos casos graves e das mortes são de não vacinados. Só no estado da Flórida houve mais de 15 mil casos novos num dia, o pico em um ano e meio de pandemia. A economia americana sofre. O relatório mensal de emprego dos Estados Unidos sobre o mês de agosto decepcionou. O ganho de vagas abertas a mais do que fechadas em agosto foi o menor em 7 meses, 235 mil vagas. Os analistas de mercado esperavam um saldo de 720 mil postos de trabalho, depois de impressionantes 962 mil em junho e 1 milhão e 100 mil em julho. A taxa de desemprego caiu de 5,4% para 5,2%, mas é medida em outra pesquisa que só leva em conta quem está procurando emprego, não conta quem desistiu no momento ou está desalentado, desistiu a longo prazo. Em junho, os preços das casas nos Estados Unidos subiam mais de 18% em um ano, reflexo dos juros baixos e do otimismo do consumidor. Ninguém compra a casa se não estiver otimista, achar que pode pagar uma prestação de longo prazo. Agora, a confiança do consumidor americano é menor em 7 meses. Na China, a segunda maior economia do mundo, a produção industrial e o setor de serviços caíram. O mercado financeiro internacional reagiu positivamente na expectativa de que o governo chinês tome novas medidas para estimular o crescimento. O Brasil registrou queda de 0,1% no produto interno bruto no segundo trimestre, sob o impacto da onda da variante de Manaus, que teve o pico em abril, e do aumento da inflação, que ronda os 10% ao ano. E tudo isso atrapalha a retomada da economia. O Banco Central terá de aumentar a taxa básica de juros e isto trava o consumo. A pior seca em 90 anos, resultado do aquecimento global e do desmatamento da Amazônia, reduz a produção agrícola e ameaça provocar um racionamento de energia elétrica. Tudo isso, somado, prejudica ainda mais a recuperação da economia brasileira. A variante Delta mudou o impacto econômico da pandemia, traz o risco de estagflação, a estagnação econômica combinada com inflação alta por problemas, por exemplo, de suprimento nas cadeias produtivas, como a escassez de chips de computador. Com a desigualdade da vacinação, a recuperação econômica deve acontecer em 2 tempos, mais depressa nos países mais ricos e mais vacinados, e isso pode provocar um aumento da procura. A procura deve crescer mais rápido do que a oferta, o que se vê, por exemplo, no mercado de automóveis nos Estados Unidos. A variante Delta também colocou em xeque um desafio às políticas de erradicação total do vírus adotadas pela China, Austrália e a Nova Zelândia, que entrou em confinamento com um caso da variante Delta, num surto que infectou 700 pessoas. Esta quarentena coletiva não pode ser mantida indefinidamente. O primeiro-ministro australiano anunciou a intenção de relaxar as medidas de confinamento quando a vacinação chegar a 80%. A China e a Nova Zelândia mantêm as políticas de erradicação total do vírus. A Organização Mundial da Saúde manifestou interesse pela variante Mu, identificada em janeiro na Colômbia. As mutações do vírus, as variantes, desafiam as vacinas e adiam o fim da pandemia. A América Latina tem 8% da população mundial, 1/3 das mortes na pandemia, e já gerou 3 variantes perigosas. A Gama, a variante de Manaus, responsável pelo pior momento da pandemia no Brasil, em abril deste ano, a variante Lambda, detectada no Peru, e agora a variante Mu, que no momento causa 60% das mortes na Colômbia. A variante Delta, aparentemente a mais perigosa de todas, originada na Índia, responde no momento por mais de 80% dos casos novos no Rio de Janeiro e mais de 70% em São Paulo. O feriadão e as manifestações políticas convocadas para 7 de setembro certamente vão acelerar a transmissão da variante Delta. O vírus adora uma festa, um comício, uma concentração de pessoas, uma muvuca. As regras para evitar o contágio são simples.
melhor ficar em espaços abertos do que fechado. É seguro se reunir se todos tiverem completado a vacinação. Os não vacinados correm alto risco, é preciso usar máscara em espaços públicos e lugares fechados. Prefira bares e restaurantes ao ar livre. Se achar que correu risco, se isole e faça o teste de 3 a 5 dias depois do contato com possíveis infectados. A vacinação é a melhor defesa contra a Covid-19 e as novas variantes. As vacinas funcionam, não dão 100% de proteção, mas têm maior efetividade, por exemplo, do que as vacinas da gripe, diminuem o risco de pegar e de transmitir a Covid-19 e especialmente de ter casos graves e de morrer. As vacinas reduzem também a chamada Covid longa, as sequelas de longo prazo que afetam a maioria dos hospitalizados e até mesmo quem não precisou de internação. No Reino Unido, 1 milhão de sobreviventes têm sequelas de longo prazo. O governo britânico aumentou em 1% a contribuição previdenciária para financiar o Serviço Nacional de Saúde e enfrentar a Covid de longo prazo. O grande risco é sempre que surja uma mutação capaz de resistir às vacinas, por isso é fundamental uma campanha de vacinação em escala global. Enquanto houver focos com grande circulação do coronavírus, será igualmente grande o risco de aparecerem mutações mais contagiosas e mais letais. A Delta está levando os países que já estão avançados na vacinação a oferecer uma dose de reforço, que também começa a ser feito no Brasil. Mas pouco menos de 1/3 dos brasileiros completou a vacinação, então o país corre um sério risco de uma nova onda com a variante Delta do fim de setembro até novembro. Um epidemiologista britânico previu que o vírus não será erradicado totalmente. A variante Delta adiou a esperança de chegar à imunidade rebanho, quando 70% a 80% das pessoas já tiveram contato com o vírus e assim o vírus não tem muita gente para infectar. Toda vez que as medidas de distanciamento são relaxadas, aumenta o contágio. A humanidade vai ter que conviver com o vírus, como outras doenças, como sarampo, varíola e paralisia infantil, podem ser necessárias décadas para erradicar a Covid-19. Assim, o fim da pandemia não será quando se chegar à imunidade de rebanho, será quando a Covid-19 se tornar uma doença endêmica controlada. Nos Estados Unidos, por exemplo, morrem em média 100 pessoas por dia de gripe. Quando a média diária de mortes por Covid baixar a este nível, será considerada mais uma doença infecto-contagiosa. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog, Globalização em Crise, onde estão os últimos números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, a variante Delta está aí, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e tente manter uma distância mínima de 2 metros de outras pessoas quando tiver de sair à rua, higienize sempre as mãos, não se esqueça de tomar vacina e muito obrigado pela sua atenção.